Isso é o que se chama gnosticismo. Ou seja, gnosticismo é o que Jesus, depois de morto, ressuscitado, tendo uma visão mais ampla dos fatos, complementou a revelação que ele havia feito em vida, que ficou restrito ao conhecimento dos seus apóstolos, que eram judeus. Quando o cristianismo se transformou em catolicismo, todos os livros produzidos dessa face de Jesus, o ressuscitado, o vivo, foram destruídos. Mas, enfim, o gnosticismo terminou se transformando também numa religião, o que não é conveniente. A gente vê muito se falar dessa questão do Criador, né? Então, esse Criador que decaiu e que seria pela religião do judaísmo, do cristianismo, na verdade, né? Seria o pai de Jesus, Javé. Né? E temos a questão do gnosticismo também, né? Que fala sobre uma nova visão de Jesus. Qual é esse paralelo assim, que a revelação cósmica faz sobre isso? A revelação cósmica também chafurda, no bom sentido, o gnosticismo, porque o gnosticismo foi uma descontinuidade formidável que aconteceu no âmbito da formação do cristianismo dos seus primeiros séculos. Então, de fato, a revelação cósmica assume como sendo assuntos importantes, né, todos os temas discutidos no âmbito do gnosticismo. Mas o gnosticismo terminou se revelando também um braço religioso para muita gente. Muitos gnósticos passaram a chamar Javé, o tal ser, que é apresentado na Bíblia como sendo o criador dos céus e da terra, que é o mesmo ser que em outras mitologias aparece com outros nomes, mas também em todas elas é apresentado como sendo o criador desse universo que a gente vive e de um universo vizinho que a gente ainda não conhece, mas que já estaremos convivendo dentro de pouco objetivamente com esse conhecimento. Então, o gnosticismo transformou esse ser no diabo, em alguém diabólico, ou seja, criou intolerância, criou uma espécie de religião ao dizer que esse ser ele é somente um demiurgo, um criador maluco ou amalucado, mas que no pleroma, ou seja, no paraíso, existe um ser, e eles traduzem isso como sendo barbelo, ou seja, eles, o gnosticismo teve um diagnóstico, produziu um diagnóstico bem razoável a respeito de se buscar a verdade com honestidade, mas terminou produzindo também as suas certezas, coisa que não deveria, porque senão vira religião. Buscar a verdade é uma atitude que o próprio Sócrates bem definiu. É o ser humano primeiro entender que a única sabedoria que existe é você perceber que você sabe de nada, você sabe muito pouco ou não sabe nada. Só quando o ser humano tem consciência de que ele não sabe nada, ele fica aberto para aprender sempre. Mas quando o ser humano acha que já sabe, ferrou. Ele fecha o psiquismo dele e tudo que ele for aprender tem que passar pelo crivo do que ele pensa que já sabe. E disso a ignorância se aproveita para se estabelecer no eu de muita gente. E o gnosticismo fez isso. Mas o que é o gnosticismo? Quando Jesus esteve entre nós, ele ficou conhecido como sendo Jesus, o Galileu. Jesus, o cara lá da Galileia. Jesus, o filho de Maria, lá da Galileia. Quando Jesus morreu, duas outras faces foram criadas para Jesus. Quando, após morto, o eu de Jesus ressuscitado olhou para os apóstolos e disse: eles não entenderam muita coisa. Aí foi atrás de Saulo de Tarso para que Saulo, ao invés de perseguir os cristãos, o ajudasse a Jesus na propagação dos seus ensinamentos para o mundo inteiro, já que os apóstolos só queriam considerar o legado de Jesus como sendo uma coisa de judeus. Aí Paulo, que nunca conheceu Jesus pessoalmente, Paulo transformou Jesus na figura chamada Jesus Cristo. Quando Jesus esteve vivo, nunca ninguém chegou para ele dizendo: "Ô, Jesus Cristo", porque isso não existia. Cristo é uma expressão da linguagem grega
que veio exatamente a ser conhecida porque Paulo usou essa expressão para falar com os gentios. Jesus, vírgula, o Cristo, significa Jesus, o ungido. Só que Paulo transformou Jesus Cristo no Salvador da humanidade. Essa face de Jesus foi, no século IV, assumida pelo Império Romano como sendo a face que eles dariam ao herói Jesus, mas herói Jesus no século IV, porque na época de Jesus, o próprio Império Romano classificou Jesus como sendo um bandido. Então, a face de Jesus, como sendo Jesus Cristo, surgiu só com Paulo. Então quer dizer que tem Jesus o Galileu, que é aquilo que os apóstolos falaram nos evangelhos, e tem Jesus o Cristo, que foi falado nas epístolas de Paulo, mas tem mais uma. O tal Jesus ressuscitado fez absoluta questão de ditar para um grupo de pessoas chefiadas por Maria Madalena uma série de informações, tipo, quando eu estava vivo, eu mesmo fui ingênuo, ensinei aos apóstolos isso, mas hoje, no estado que eu estou, eu reconheço que eu preciso dizer isso. Ou seja, o que Jesus ressuscitado disse foi escrito em uma quantidade impressionante de livros, e como o conhecimento que Jesus ressuscitado transmitiu aos seus discípulos, não foi aos apóstolos, aos discípulos, só que alguns apóstolos terminaram também fazendo parte desse grupo depois, isso é o que se chama gnosticismo. Ou seja, gnosticismo é o que Jesus, depois de morto, ressuscitado, tendo uma visão mais ampla dos fatos, complementou a revelação que ele havia feito em vida, que ficou restrito ao conhecimento dos seus apóstolos, que eram judeus. Então, nós temos aí 3 faces de Jesus. Jesus, o Galileu, produzido pelos seus apóstolos. Jesus, o superstar, Jesus Cristo Salvador, obra das epístolas de Paulo. E Jesus, o vivo, ou seja, aquele que tinha morrido, mas continuava vivo. Jesus, o ressuscitado. E por trás de todas essas revelações, dessa revelação de Jesus, o ressuscitado, é que surgiu essa coisa chamada gnose, o gnosticismo. Lá no século IV, quando o cristianismo se transformou em catolicismo, todos os livros produzidos dessa face de Jesus, o ressuscitado, o vivo, foram destruídos. No ano 376 depois de Cristo, quando Atanásio, bispo de Alexandria, assinou a ordem junto com o Papa Dámaso, que ainda estava sendo papa, se tornando papa, o primeiro papa era bispo de Roma, mandando destruir todos os livros apócrifos, monges do monastério de São Pacome, no Egito, que estavam traduzindo os livros que Maria Madalena e seus amigos tinham produzido para a linguagem copta egípcia, souberam da ordem de Atanásio e esconderam os livros que eles estavam produzindo numa caverna lá em Nag Hammadi, no Egito. Isso foi no ano 376 depois de Cristo. Século XX, quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, descobriram quais livros? Exatamente esses que os monges do monastério de São Pacome produziram lá atrás no século IV e esconderam na caverna, e isso ficou esses bons aí 1.600 anos, até que foram redescobertos. Por isso a gente sabe que o gnosticismo é isso. Mas, enfim, o gnosticismo terminou se transformando também numa religião, o que não é conveniente. Quando a gente carimba algo como religião, é porque a gente deixou de procurar a verdade e já pensa que encontrou naquilo ali, aí a gente volta àquilo que Immanuel Kant falou. A gente não deve dar por sabido que a gente ainda precisa descortinar ou descobrir se é verdade. Mas se você cria uma narrativa, assume como verdade, o nome disso é transtorno cognitivo. É quando você não sabe se algo é verdadeiro, mas você acredita naquilo porque ele é agradável. É o famoso me engana que eu gosto.